E aí, meus alunozinhos que estão aí de quarentena, a aula de hoje será sobre polaridade de ligações e geometria molecular, certo? Para você entender a aula de hoje, você tem que ter uma noção sobre ligações químicas, principalmente as ligações covalentes, as ligações iônicas, não necessariamente tanto assim as ligações metálicas, mas você tem que ter uma noção de como construir uma ligação covalente e uma ligação iônica. Vamos aqui para o quadro branco. Certo. Primeiramente, a gente vai falar sobre polaridade. O que seria polaridade? Pessoal, polaridade seria justamente a capacidade que uma molécula possui de criar polos, certo? Quando é que a gente vai ter essa capacidade? Quando uma molécula ela pode ser polar ou apolar. E daqui a gente tira uma coisa sobre solubilidade, certo? Vamos botar aqui, polaridade. Certo. Tem uma regra na química que diz que parecido dissolve parecido, ou seja, molécula polar dissolve, né? Ela mistura em molécula, dissolve em molécula polar. Da mesma forma que molécula polar dissolve em molécula apolar, certo? Ou seja, parecido dissolve parecido. É por isso que a gente explica aquela questão do por que a água não se mistura com óleo e por que a água ela se mistura com álcool. Por quê? Porque a água ela é uma molécula polar e o óleo é uma molécula apolar. Então, polar com apolar não se mistura. E, no caso, a água é uma molécula polar e o etanol, né, o álcool, ele é uma molécula polar também. Então, polar com polar, você vai ter a questão da mistura, né? Você vai ter a dissolução. Então, a polaridade é a capacidade de uma molécula criar polos e essa criação de polos é de acordo com a repulsão de elétrons livres que possui no átomo central, isto em sua maioria, certo? Quando você tiver uma molécula, ok, que possui elétrons livres no átomo central, esta molécula sempre, forever and never, vai ser polar, certo? Molécula com elétron, vou botar até aqui, ó, polaridade. Moléculas, certo? Presta atenção. Vamos lá, moléculas com elétrons livres no átomo central sempre serão polar, certo? Se esta molécula não possuir elétrons livres no átomo central, esta molécula vai ser apolar. Então, moléculas sem elétrons livres no átomo central, a molécula será apolar, certo? Então, moléculas com elétrons livres no átomo central, a molécula sempre será polar. E moléculas sem elétrons livres no átomo central, a molécula sempre será apolar, certo? Mas, professor, e se uma molécula não possuir átomo central? Certo? A gente tem um caso, por exemplo, vamos botar aqui dois casos. A gente tem um caso do HCl, né? A gente tem um caso, por exemplo, do N2, certo? Aí você tem duas moléculas, né, que não possuem elétrons livres, o HCl e o N2. Como é que faz? Aí você vai pegar e vai a seguinte regra. Quando a molécula, né, geralmente a molécula quando não tem átomo central, ela é diatômica, ela possui apenas dois átomos. Quando a molécula diatômica possui dois átomos diferentes, a molécula vai ser polar. E quando a molécula diatômica com dois átomos iguais, a molécula vai ser apolar. Facinho, né? Então, moléculas com átomo central e possuem elétrons no átomo central, a molécula vai ser polar. Não possui elétrons no átomo central, apolar. Quando a molécula for diatômica, né, ela não possui átomo central. Se ela possui dois átomos diferentes, ela sempre vai ser polar. E se ela possui dois átomos iguais, ela vai ser apolar. Por exemplo, aqui você tem o HCl e o N2, não é isso? No caso do HCl, o HCl possui um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Então, ele possui dois átomos diferentes. Então, neste caso aqui, a molécula ela é polar. E o N2, ela possui dois átomos de nitrogênio. Então, neste caso aqui, a molécula vai ser apolar. Beleza? Porque dois átomos de nitrogênio, dois átomos iguais. Então, a molécula vai ser apolar. Agora, a gente vai para o caso difícil, né? Para o caso onde você possui átomo central. Vamos pegar aqui dois exemplos.
Deixa eu apagar aqui. Pessoal, depois dessa crise de coronavírus, a gente tem que se adaptar. Mas as adaptações estão feitas de uma forma deliciosa, bebê. Vamos lá. Vamos por aí pegar o exemplo aqui do NH3, certo? NH3. Vou botar bonitinho, ó. Vou botar o 3 aqui embaixo. O NH3. Vamos pegar aqui o exemplo do CO2. Que delícia de caramelo, bebê. CO2, certo? Vou botar aqui de lado. CO2. Primeiro vamos fazer o NH3. Vamos fazer a teoria de Lewis para o NH3. Como é que faz? TRPV, né? TRPV. Primeiro vamos contar a quantidade de elétrons total do NH3. Vamos lá. O NH3 ele possui possui um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. A gente sabe que o nitrogênio ele é da família, olha aqui, ó, o nitrogênio é da família 5A. Consequentemente, ele vai possuir 5 elétrons, certo? E o hidrogênio, ele é da família 1A, né? Isso aí, hipoteticamente. Consequentemente, ele vai ter um elétron, mas como ele possui 3 elétrons, ele possui 3 átomos nesta molécula, você vai multiplicar por 3. Então, vai ser 1 vezes 3, que vai dar igual um total de, vou botar aqui um traço, de 3 elétrons no total, certo? Por que eu multipliquei por 3? Porque ele possui, vou até marcar aqui com o spotlight, ele possui 3 átomos. Então, 1 elétron vezes 3 é igual a 3 elétrons, certinho? Aí, o que você vai fazer agora, né? Como eu havia ensinado na aula de ligações químicas. Vai fazer o seguinte, você vai somar a quantidade total. 5 mais 3, né, no caso, vou botar aqui, ó, 5 mais 3, você vai dar um total igual a 8 elétrons. Mas, professor, a teoria é de pares. Quando você vai dançar o forrozinho, você vai dançar com um par. Você tem 2 pessoas nesse par. Então, para você formar o par de elétrons, você vai ter que multiplicar esses 8 elétrons por 2. Então, 8 dividido por 2 dá igual a um total de 4 pares para a distribuição. 4 pares para distribuir, certo? Você vai trabalhar com esses 4 pares. O NH3 é um átomo de nitrogênio rodeado com 3 átomos de hidrogênio. Você vai botar, ó, um de nitrogênio rodeado com 3 átomos de, bonitinho aqui, ó, de hidrogênio, não é isso? Claro que é isso, amigo. Você é inteligente, você vai ser aprovado esse ano no Enem Apocalíptico. Claro que vai ser aprovado, certo? 3 átomos de hidrogênio. Belezinha. A regra da TRPV diz que cada átomo tem que ter 4 ligações, não importa como. Você pode botar essa ligação em cima, do lado, nas bandas, mas tem que ter 4, certo? Com exceção do hidrogênio, que ele se estabiliza com 1. Então, vamos logo estabilizar aqui o hidrogênio. Vou botar aqui certinho, ó. Tá de vermelho mesmo, tá bonito vermelho. Boto uma ligação para cá, uma ligação para cá e outra para baixo, certo? Bom, os hidrogênios eles estão estabilizados, porque o hidrogênio se estabiliza com uma ligação, mas o nitrogênio ele segue a regra geral da TRPV, que é 4 ligações. Nós temos 4 pares para a distribuição. Eu só distribuí 1, 2, 3. Faltam quantas ligações? Falta uma. Aonde é que a gente vai botar esta ligação? Exatamente em cima do nitrogênio, certo? Então, esta daqui é a TRPV para o NH3. Detalhe, cada pauzinho equivale a 2 elétrons, a um par de elétrons. Então, o NH3 fica da seguinte forma. Deixa eu desenhar aqui uma outra seta aqui, ó. Puxar aqui uma setinha, ó, vai ficar desse jeito aqui, ó. N para cá. H. Eita dificuldade. Olha os recursos. H. Droga. H e H, certo? NH3, certo? Você vai botar as ligações, obviamente, as ligaçõezinhas, ó, uma para cá, uma para cá. Uma para cá, desculpa aí a tortura, tá torto. Uma para cá. Eita, meu filho, uma para cá, certo? Aí, no caso, como cada pauzinho equivale a 2 elétrons, você vai colocar 2 bolinhas em cima do nitrogênio. Aí, ó, 1, 2.
Aí eu te pergunto, meu querido lindo, lindo, querido, lindo, lindo. Qual é o átomo central do NH3? Quem é que possui em menor quantidade? É justamente o nitrogênio. Então, o nitrogênio é o átomo central do NH3. O átomo central possui elétrons livres? Aí você vai precisar responder. Possui sim, possui um par, possui 2 elétrons livres. Então, a molécula do NH3, por possuir elétrons livres no átomo central, é uma molécula polar, como eu havia explicado, certo? Agora vamos pegar aqui o exemplo do CO2. Que delicinha de caramelo. O CO2, você tem o carbono, certo? Você tem o carbono, você tem o oxigênio, certo? Vamos fazer a mesma esqueminha. Carbono e oxigênio. O carbono, certo? O carbono ele é da família 4A, logo ele possui 4 elétrons na camada de valência, certo? E o oxigênio, ele é da família 6A, logo ele possui 6 elétrons. Ele possui 6 elétrons, mas tem um detalhe. Você tem 2 átomos de oxigênio. Então, você vai multiplicar os 6 elétrons por 2, até porque você quer o total de elétrons da molécula. Então, 6 vezes 2 vai dar um total de 12 elétrons, certo? Somando 12 mais 4, né? 12 mais 4 vai dar igual a 16 elétrons, mas você quer, o par de, o parzinho do forró, você quer o par. Então, 12 mais 4, 16, 16 dividido por 2, né? Vou botar aqui, 16 elétrons dividido por 2, você vai ter um total de 8 pares para a distribuição do CO2. O CO2 é um átomo de carbono no meio, com 2 átomos de oxigênio, um do ladinho do outro. Vamos botar aqui, carbono com 2 pares de oxigênio, um do lado do outro. Aqui, Beleza. Então, você tem 8 pares para distribuição. Cada um, como aqui não tem hidrogênio, cada um tem que atingir a 4 ligações, certo? Vamos fazer aqui um exemplo hipotético. Estou dando 2 aulas, aqui, 2 aulas, bebê. Vamos botar aqui, por exemplo, uma ligação aqui, bota um aqui, um aqui, um aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui, certo? Vamos lá. Se eu contar o total de pares, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hipoteticamente está certo, né? Mas vamos contar cada átomo, certo? Vamos contar aqui primeiramente o oxigênio do lado direito. Ele possui 1, 2, 3, 4. Ele está estável, tem 4 ligações, beleza. O oxigênio do lado esquerdo, 1, 2, 3, 4, também está estável. Agora o carbono, ele possui 1, 2, ele tem que ter 4. Tá certo? Não tá certo, esse modelo aqui está errado. Todos têm que atingir a 4. Vamos apagar aqui 1, vamos apagar aqui 1. Vamos desenhar aqui mais uma ligaçãozinha aqui entre o carbono e o oxigênio. Desenho uma aqui e desenho uma aqui. Meu Deus do céu. Vamos apagar isso aqui, vamos, pessoal. Tá triste. Pense numa tristeza. Os recursos, famosos recursos. Deixa eu botar aqui mais para baixo, certo. Vamos botar uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. Eu boto uma aqui e boto uma aqui embaixo. Boto uma aqui e boto aqui uma embaixo, certo? Vamos contar cada um, Vamos contar aqui o oxigênio da direita. 1, 2, 3, 4, tá estável. O carbono, 1, 2, 3, 4, tá estável. E o outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, também está estável. Todos estão alcançando a 4. Vamos contar o total de pares. Você tem que distribuir um total de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, este daqui é o modelo do CO2, certo? Vamos trocar aqui os pauzinhos por bolinhas. Bora! Então, ele vai ficar da seguinte forma. Aqui, Aqui, setinha. Tá lá, né, C, ó. Então, você coloca aqui, uma ligação para cá, uma ligação para cá, uma ligação para cá, uma ligação para cá. Aí vamos trocar os pauzinhos por bolinhas. Cada pauzinho equivale a 2 bolinhas. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Aí a pergunta que você tem que fazer assim no fundo do seu coraçãozinho gostoso, maravilhoso. Esta molécula possui elétrons livres no átomo central? Tá aqui o carbono possui elétrons livres? Aí você vai responder que não.
ela não possui elétrons livres no átomo central. Então, ela é uma molécula polar ou apolar? É uma molécula apolar, porque ela não possui elétrons livres no átomo central. Não possui elétrons livres no átomo central, você tem uma molécula apolar. Possui elétrons livres no átomo central, você tem uma molécula polar. Beleza? Então, aqui a gente termina o assunto de polaridade de ligações. Como é que isso pode cair no Enem, no vestibular? Ele pode simplesmente tirar dois compostos e perguntar se eles dois são misturáveis, eles são immiscíveis. Aí você vai ter que fazer toda a teoria, você vai ter que fazer a regra das bolinhas do jeito que você quiser e descobrir se a molécula ela é polar ou descobrir se a molécula ela é apolar. Detalhe, vamos aqui em métodos didáticos interessantes. Quando a gente tem uma molécula que possui átomo central, a gente diz que este átomo central ele é representado pela letra A, certo? E os seus acompanhantes são representados pela letra X. Então, no caso do CO2, essa molécula aqui é uma AX2, beleza? É uma AX2. Vou botar aqui o 2 aqui embaixo para ficar mais bonito. Bora, bebê. Sem preguiça, certo? No caso do NH3, o átomo central é representado pela letra A e os acompanhantes são representados pela letra X. Neste caso aqui você vai ter AX3, certo? Pela quantidade de 3 átomos de hidrogênio. Como você possui elétrons livres no átomo central, esta molécula aqui vai ser AX3E, beleza? Então, A, você vai ter o A é representado como um átomo central e o X são os acompanhantes. O CO2 é representado pelo AX2. A, átomo central, e o X, os acompanhantes. Então, no caso do NH3, você vai ter AX3, como possui elétrons livres no átomo central, AX3E. Belezinha? Então, aqui a gente termina a aula de polaridade de ligações. Eu tinha falado que essa aula seria